Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Numile Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce e também pela sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Bom, hoje nós falaremos sobre o funcionamento da luz, ou do marcador de temperatura do motor na linha Fiat, na linha Uno para ser mais exato. Então, Uno, Premio, Elba, Fiorino, essa galera toda. Eu vou explicar do ponto de vista cronológico as diferenças em relação à luz de temperatura e o marcador de temperatura, como a Fiat usava esses sistemas, como você deve interpretar esses sinais e quando você tem algum tipo de problema na marcação de temperatura do seu veículo, como você deve proceder e quais são os cuidados que você precisa tomar. Maravilha? Então vem comigo. Bom, como vocês sabem, o meu Uno é o Electronic, então se alguém fosse numa concessionária da Fiat em 93 para comprar um Uno Mille de entrada, ele ia comprar um carro igual a este aqui. O meu ainda tem ar quente, limpador e desembaçador como opcionais, né? Mas é o modelo de entrada. Vocês podem ver que o painel do meu carro, tem um vídeo sobre o painel satélite bem detalhado, né? Mas o painel do meu carro é o básico, tem as luzes espia, o velocímetro, o marcador de combustível. Nós temos aqui a luz de advertência de alta temperatura do motor. Ou seja, essa luz de temperatura, ela vai se acender quando o veículo estiver superaquecendo, ou seja, quando ele ferveu. Não é quando ele passou um pouquinho da temperatura, é quando ele ferveu. Ou seja, quando você estiver numa situação muito crítica de temperatura, automaticamente essa luz aqui, quando a parte elétrica está certinha, sensores e tal, está tudo certo, vai se acender. Os Unos de versões superiores, e não muito superiores em relação ao Electronic, ou ao Uno Mille de entrada, os Unos mais básicos, mais antigos também, eles têm, junto dessa instrumentação, um marcador com ponteiro de temperatura com uma graduação ali, né, do frio, a temperatura de trabalho e o quente. Ou seja, quando você liga o carro está frio, o ponteiro vai ficar inerte ali. Conforme o carro for aquecendo, chegando na sua temperatura de trabalho, o ponteiro vai subindo. Se o veículo superaquecer ou passar da temperatura de funcionamento ideal, você automaticamente saberá, porque o ponteiro vai passar ali da graduação ideal e você saberá até com um grau muito maior de precisão do que essa luz aqui espia, né, que a gente tem aqui, luz de advertência da temperatura do motor do Uno. Ou seja, quando essa luz não funciona direito ou o marcador não funciona direito, como proceder? Como isso aqui funciona? Vamos lá para frente no cofre do motor que eu vou mostrar para vocês. Bom pessoal, vamos para uma cronologia aqui para a gente poder entender melhor a dinâmica de como funciona a leitura de temperatura do motor lá para o marcador e também para que você possa entender qual é a temperatura enquanto você está operando o veículo, ok? Vamos lá. Se você tem um Uno da década de 80, da década de 80 até ali o começo dos anos 90, você vai ter um interruptor, de temperatura que fica aqui atrás. Olha ele lá escondidinho onde eu aponto com o dedo, ele vai rosqueado na carcaça da válvula termostática, no alojamento onde vai montado, melhor dizendo, a carcaça da válvula termostática. E o que acontece no que tange aí a leitura? Você tem dois tipos de sensores que atuam ali. Se você tem um Uno sem marcador de temperatura igual ao meu, você tem ali um marcador, né, um sensor, melhor dizendo, que faz a leitura de, olha, o veículo está abaixo de temperatura da temperatura elevada de superaquecimento ou está na temperatura de aquecimento ou superior. Ou seja, se o seu carro estiver acima da temperatura ideal, esse sensor, ele vai fechar contato entre o fio que ele vai ligado, certo? Com o conjunto mecânico. É por isso que no vídeo anterior eu falei tanto de aterramento do motor, Ou seja, o motor é aterrado, o sensor é montado no motor, né? O sensor o sinal ali do sensor é aterrado por meio do sensor, entendem? Por quê? Porque lá no painel, aquela lâmpada da temperatura tem um positivo pós-chave. Quando você liga a chave, entra positivo nela. Se entrar negativo por meio do aterramento do sensor, é porque o carro ferveu. Ocorre que, se você tiver um problema, primeiro, acendeu a luz, não importa se tem um problema elétrico, se o carro está bom, se o carro está ruim, se o carro tem problemas. Mas o que você faz? Você vai e encosta o veículo para ver se realmente ele aqueceu, se tem algum problema, Então se acendeu a luz, você para e olha. Todavia, se você tem um problema de chicote, ou um problema de aterramento,
ou um sensor que está fechando curto, né, por problemas ali, idade ou o que for, automaticamente, quando esse tipo de coisa acontece, você pode ter um falso positivo. Você pode ter uma luz acesa, tá, com o motor em temperatura baixa ou até mesmo em temperatura ideal de trabalho. Então vale você verificar. Se você tem um Uno com um marcador de temperatura, né, no painel ali, dessa fase até o começo dos anos 90, você vai ter um sensor ali também, só que o sensor não é igual, tá? O que ocorre? O sensor que vai com o marcador de temperatura é um sensor resistivo, ou seja, conforme o veículo vai aquecendo, tá, a resistência interna, o princípio de ligação é igual, tá? A resistência interna do sensor, tá, ela vai alterando e o sinal de tensão que entra no marcador vai mudando de acordo com a resistência aqui do sensor que vai se alterando pela temperatura do líquido de arrefecimento. Ou seja, o que acontece ali? Automaticamente, o que acontece? Quando a temperatura vai subindo, né? A resistência, na verdade, ela vai diminuindo, porque quando a resistência é zero, o ponteiro vai para o vermelho, vai para o superaquecimento total. Então, o seu ponteiro vai subindo. Se o teu carro esfriar, a resistência vai aumentar, o ponteiro vai cair. Tá? É assim que funciona. Esse sistema de leitura de temperatura do Uno foi utilizado até o começo dos anos 2000. Tá? Então, se você tem um Uninho com motor Fiasa, se você tem um Uninho com motor, exceto o Uno MPI, né? O MPI e motor Fiasa MPI, né? Que tinha alguns 1.0 álcool no final dos anos 90. Mas se tratando Uno de 84 até 2001, 2002, tá? Usa esse sistema de leitura de temperatura, tá? O modelo de sensor para luz de temperatura é um e para ponteiro, né? Para marcador no painel é outro. Onde que você pode se confundir em alguns momentos? De 93 para frente, né, entre 93 e 95, quando a gente tem esse sistema do Miller Electronic LX, o Microplex, que eu também tenho vídeo no canal, o que é interessante a gente ver? Além daquele sensor que eu mostrei para vocês, na carcaça da válvula termostática nós temos esse sensor aqui, ó, que tem esses dois fiozinhos ligados. O que é esse sensor aqui? Ele é um termointerruptor. Quando o veículo, o líquido de arrefecimento chega a 65 graus, ele fecha curto entre esses terminais. Então entra um sinal aqui e sai um sinal pelo outro fio, para mandar para o módulo de ignição indicando que o carro está acima de 65 graus, que é um parâmetro de ajuste dele ali de ignição por parte de temperatura. Ou seja, de 93 em diante, o controle de temperatura da linha Fiat não serviu apenas e tão somente para o painel, mas sim para o controle de temperatura por parte ali do módulo, para ele entender algumas coisas de avanço de ignição, né, porque o carro é carburado ainda. Quando o Uno passa a ter injeção eletrônica, né, o próprio Fiazinha monoponto, aqui nós temos um sensor que vai indicar a temperatura para o módulo, para ele poder fazer as correções necessárias do gerenciamento ideal do motor. Com o Uno Fire, quando chegou o Mille Fire, que foi uma mudança muito grande em matéria do funcionamento do Uno, né, um motor de concepção um pouco mais moderna do que o Fiasa e o Cevel, a gente tem apenas um sensor de temperatura, e esse sensor de temperatura é responsável em alguns modelos a gente ainda tem dois, tá? Mas o sensor de temperatura vai ter o propósito, ainda mais nos Unos mais novos, os últimos quadradinhos, de fazer a leitura da temperatura, mostrar a leitura da temperatura lá no painel, seja por luz ou pelo marcador, e também indicar para o módulo ali de injeção. Jordan, eu tenho um painel básico desse, troquei o painel para um que tem marcador de temperatura. Você precisa trocar o sensor, tá? Então você tem que tomar esse cuidado. Os painéis, há painéis compatíveis com cada época do Uno, aí não compete nem a gente comentar. Mas há essa variação que precisa ser levada em consideração, tá? Agora, quando você tem se você tem um Uno, por exemplo, onde a luz de temperatura fica fraquinha e vai acendendo, é porque o sensor está errado, né? O sensor está de marcador, de ponteiro, né? Não de luz, e assim por diante. Ou seja, quando você entende como funciona o sistema, tá? Você passa a ter uma facilidade maior em diagnosticar, tá? Seja quando o carro aquece, seja quando o marcador não funciona. Se não funcionar, você tem que ver se a parte elétrica tá ok, se não há um problema no seu painel ou alguma coisa nesse sentido. Maravilha? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.